Olá, eu sou o Lios Medeiros, HR Manager na For Sales Group, e você está assistindo ao For Sales Masterclass. O objetivo deste programa é compartilhar com você conhecimentos e informações sobre técnicas de gestão em vendas e marketing. Toda semana teremos como convidado executivos de alta performance que são referência em subsistemas de gestão da área comercial. Antes de seguirmos com tudo, não esqueça de se inscrever na página da For Sales para ter acesso a mais conteúdos. Maximizar as vendas nos distintos pontos de vendas e canais é o objetivo de todo varejista e fabricante. Em conjunto com ambos, se alinham e criam estratégias para tornar a experiência de compra mais prazerosa e assertiva. São várias peculiaridades de cada tipo de shopper, canal, categoria de produtos, regionalidades, e o profissional que atua com trade e merchan deve estar preparado para atingir a alta performance. Dessa forma, na conversa de hoje falaremos sobre o tema habilidades e conhecimentos alinhados às tendências de consumo. Nossa convidada da semana é Renata Freire, empreendedora que atua com consultoria em 3 frentes: marketing estratégico, coaching executivo, palestras e cursos online. Renata possui 20 anos em gestão executiva em trade marketing, tendo passado por empresas como Ambev, Ferreiro, Raco Cosméticos, Malve e Marisol. Renata, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Lios, tudo bom? Muito obrigada. Eu acho que é um prazer e uma honra estar aqui conversando com você. E um tema tão legal, né? Um tema tão necessário nesse momento, né? Vamos dividir essa conversa em 4 grandes tópicos. Primeiro, vamos falar um pouquinho e conhecer um pouco mais sobre a Renata e a sua carreira. Depois, falaremos sobre tendências relacionadas ao tema central. Um terceiro tópico, falaremos sobre orientação à alta performance. E, por fim, vamos finalizar falando de autoaperfeiçoamento, com dicas rápidas da Renata, para você que atua com trade ou merchan e quer buscar a alta performance. Bom, iniciando a primeira parte dessa conversa, tá? Para iniciar, Renata, nos conte um breve resumo da sua carreira corporativa. Bom, eu sou publicitária, especialista em marketing, gestão estratégica e controladoria. Fiz também um MBA em gestão comercial pela FGV e passei por algumas boas empresas, né? E a minha grande escola foi a Ambev. Comecei trabalhando na Ambev, fiquei quase 8 anos e meio na Ambev, depois trabalhei na Ferreiro, assumi todo o startup de trade marketing da Ferreiro no Brasil, depois assumi Raco Cosméticos com venda direta, venda porta a porta, e aí eu entrei no segmento do têxtil. No têxtil eu fui para a Malve, em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. Fiz todo o startup de um projeto bacana de trade marketing, que o têxtil ainda naquele momento, poucas empresas investiam em trade marketing. E por último, assumi a diretoria de marcas da Marisol, com as marcas Lilica, Tigor, Marisol e Mineral, né? Então essa foi a minha trajetória durante esses 20 anos. E há 2 anos eu montei a minha empresa de consultoria, se chama Awake, que trabalha só com empresários, e aí a intenção é a gente trabalhar com estratégias, com direcionamento, mentoria para esses empresários, pequenos e médios empresários no mercado, né? Fantástico, Renata. E me diga uma coisa, qual que é o seu foco na consultoria em termos de segmentos, ou tipos de empresa, né? Qual que é o nicho que você está trabalhando? Bom, na verdade, assim, eu atendo muito varejo e serviços, né? Toda a parte estratégica de posicionamento de produto, de mix de produto, como a gente faz as ações comerciais, as ações promocionais desse business, é o meu trabalho. Comenta um pouco para a gente, para quem está nos ouvindo, né, quais projetos, cases você desenvolveu em cada uma das empresas que você passou durante a sua carreira corporativa. Um breve resumo, logo na próxima pergunta a gente vai escolher um para a gente se aprofundar. Tá bom, combinado. Bom, na Ambev eu toquei alguns projetos, lógico, a gente quando trabalha numa empresa como a Ambev, existe um processo muito mais formatado, né? Mas eu contribuí com um projeto de chopp para a gente aumentar o consumo de chopp Brahma aqui nas nossas regionais, que era a terça em dobro e tudo mais. Fiz também o lançamento da Stella Artois quando chegou aqui em Curitiba e na regional.
Dentro da Ferreira, a gente fez todo o processo de startup, de trade, então, desde um programa de excelência, padronizar as revendas. Na Raco, o primeiro lançamento foi o NutriCosméticos, que a gente fez aqui no Brasil em parceria com a Pfizer. Então, não existiam outras empresas que vinham de fora, mas um produto criado aqui, um NutriCosméticos criado aqui no Brasil, foi uma das primeiras empresas, né? E eu acho que o meu grande case de sucesso foi na Malve, tenho certeza. Foi na Malve, fui convidada para poder fazer startup de um projeto que chamava-se, na época, um projeto fidelizado, e foi o grande boom da minha carreira. A gente abriu quase 480 lojas em 3 anos, e isso me deu a oportunidade de assumir a diretoria da Marisol, com a gestão da maior rede de franquias, hoje do segmento infantil, que é Lilique e Tigor, né? Então, foram cases bastante importantes para a minha carreira e que me projetaram, né, profissionalmente. Como você mesmo mencionou, né, comente um pouquinho agora, com um pouco mais de detalhes, né, o seu case na Malve, né, contextualizando qual era o desafio que você tinha pela frente, qual foi a análise, a estratégia que você elaborou, passo a passo, né, e os resultados que vocês atingiram no período do projeto. Claro. Eu acho que quando eu fui contratada para trabalhar com o startup deste projeto. Esse projeto tinha sido desenhado por uma consultoria, era um benchmarking, e a gente foi olhar para o nosso, porque o que é importante também, e aí eu já vou atropelar algumas coisas, mas assim, é a gente entender qual é o DNA da empresa, qual é o DNA da marca, e quais são os recursos que a gente tem para poder implementar. Então, o projeto, ele veio um projeto pronto, né? E eu já, junto com a minha diretoria, a gente compreendeu que aquele projeto pronto não ia ter aplicabilidade, né? A gente não ia conseguir executar, porque os nossos recursos eram outros, os momentos que a gente vivia eram diferentes, então a gente foi redesenhar algumas coisas, algumas estratégias, né? O projeto Fidelizado era um projeto que a gente nada mais era do que a gente crescer em market share, então a gente queria crescer em market share e tornar a marca visível onde a gente era forte, né? Então a gente era muito forte no interior e tinham áreas que a gente não tinha visibilidade. Então, como chegar nessas áreas que a gente não tinha visibilidade? Então, a gente tinha que estruturar e ganhar market share ainda mais nessas áreas que a gente já era forte e chegar nas áreas que a gente não tinha ainda abrangência. Então, nós criamos um programa de relacionamento. Esse programa de relacionamento de baixo custo, porque a gente entregava, na verdade, serviço e não dinheiro, que é uma máxima do mercado em trade. Então, é muito comum a gente olhar para trade e ter que pagar espaço para pôr produto dentro de loja, pagar gôndola, enxoval. E a gente não tinha essa condição. A gente não tinha como investir um montante de dinheiro naquele momento que a gente vivia. Então, estrategicamente, a gente adaptou o projeto e vamos entregar serviços, que é o que a gente sabe fazer. E o lojista faz a compra dessa inteligência. Então, já que a gente tem inteligência de como fazer o giro do produto, de como posicionar, de como precificar, de como fazer uma ação promocional, vamos entregar essa inteligência para ele e ele faz os investimentos. Então, dentro do escopo que a gente quer. Então, a gente conseguiu fazer grandes parceiros, porque a gente começou a homologar projetos. Então, eu peguei uma empresa de arquitetura, peguei uma empresa que fazia o mobiliário, peguei uma empresa que fazia as ações promocionais, eu peguei uniformes, enfim, a gente foi homologando uma carteira de fornecedores e essa carteira ela estava brifada pelo padrão de execução que a gente queria ter. Então, a gente foi construindo por área, regionalizado. Então, eu quero agora entrar no Paraná. Então, a gente colocou um supervisor, treinou, capacitou esse supervisor, e ele fazia as prospecções, as negociações, e o lojista montava a loja conforme as nossas orientações, conforme o que a gente entendia que aquilo ia ser e girar para aquele cliente.
Então, desde controle de estoque, como montar um DRE, como manter o fluxo de caixa, como não tirar o dinheiro do caixa para assuntos pessoais, porque o nosso lojista era um multimarca. Então, o multimarca ele sobrevive, ele está fazendo, ele não tem as regras de uma franquia. E praticamente a gente pegou um modelo de franquia adaptado e colocou isso na loja de rua. E isso foi crescendo exponencialmente. Então, a gente tinha, quando a gente traçou o primeiro ano, a gente, vamos abrir 30 lojas. Nós abrimos 80 no primeiro ano. E em menos de 3 anos, a gente abriu 480 lojas com recurso muito menor do que a gente faria se fosse numa outra estratégia, né? E esses lojistas passaram, a nossa ideia era, esses lojistas que compram X por ano, eu quero, a nossa meta é que ele compre 10X. E alguns lojistas começaram a comprar 15X, 20X. Ou seja, isso cresceu exponencialmente e a gente ganhou muito com isso. Por quê? Porque a gente ganhou visibilidade de marca, a gente ganhou exclusividade. Então, aquele cliente que comprava 1X, ele passou a comprar 10X de todas as marcas do grupo, né? Então, a gente fortaleceu as marcas do grupo, a gente aumentou o ticket médio, a gente otimizou a logística. Então, um projeto, quando a gente olha para essa grandeza, a gente não pode olhar só trade, né? No seco. Eu vou falar trade como se fosse trade só PDV. Não, eu tenho que olhar a visão holística do negócio. Então, eu ganhei, a gente ganhou, a empresa ganhou desde tudo, facilidade para faturamento, para entrega, posicionamento. Então, a gente criou uma subcategoria de clientes que estavam ali dentro para serem treinados e que eram embaixadores das marcas, né? Que eu acho que isso é o grande legal de tudo, é a gente conseguir ter essa afinidade de transformar um lojista num embaixador, num defensor das marcas, né? Então, isso, enfim, gerou resultados excelentes para a empresa. Em menos de 2 anos passou a ter quase 12% da receita bruta da companhia, que já era uma companhia grande, né? Que já era uma companhia muito grande. Então, enfim, foi um grande resultado para todos, né? Para quem participou do projeto e para a própria empresa. E isso fez com que a minha carreira tivesse um outro tipo de visão também, né? Logo em seguida, eu assumi uma diretoria robusta, com grandes marcas também, né? Bom, para quem está nos ouvindo, vamos avançar agora para a segunda parte dessa conversa, falando de um assunto que me agrada muito e eu que sei que também te agrada, né? Que são tendências sobre este mercado, tendências no varejo, em fabricantes. Tá? Então, para começar, Renata, você que está bastante atenta ao mercado de consumo, né? Observando o varejo, observando os fabricantes, né? Quais são as inovações que surgiram no mercado recentemente que mais chamaram a atenção e que os profissionais que atuam nesses subsistemas devem estar atentos? O que eu acho que é importante a gente falar sobre tendência, antes de qualquer coisa, a gente falar um pouquinho sobre alguns inputs que acontecem e que mudam o comportamento de consumo, né? Quando a gente fala de alguns inputs, a gente pode falar, por exemplo, a sobrecarga de informações, então os estímulos que a gente recebe todos os dias, a velocidade diferente de várias áreas de negócio e de várias empresas. Então, essa necessidade e essa velocidade, ela é muito forte hoje. O que a gente percebe também é o aprendizado ao longo da vida. Então, as pessoas estão sentindo necessidade de aprender o tempo inteiro, de estar sabendo de tudo, de querer conhecer tudo. E isso muito pelo fato dela não querer perder algo. Então, assim, ela não quer ficar fora. Então, ela entra e acessa qualquer tipo de informação. E isso tudo é um pouco desses estímulos que a gente recebe. E também existe acho que mais 2 coisas que eu pontuaria, que é soft skills hoje direcionadas a socioemocionais, ou seja, como as pessoas estão lidando com a relação dos outros, e a vulnerabilidade,
nada mais do que falar disso de vulnerabilidade nesse contexto atual, que é a gente reconhecer que a gente tem pontos fracos e ser autêntico com isso nas relações. Eu preciso absorver que eu estou vulnerável em diversos momentos e eu busco compreender tudo isso. Isso tudo, quando a gente compila, coloca tudo isso dentro de uma seara, isso muda o comportamento de consumo. Isso faz mudar o posicionamento das marcas. Isso faz mudar as estratégias e a execução. Como foi um pouco do que eu falei ali antes, a gente deixou de ser um trade de PDV e passamos a ser um trade conectado às emoções, às percepções do consumidor. Então, grandes empresas sumiram do mercado por não conseguirem se adaptar a essa nova realidade, né? Então, essa nova realidade ela está ligada à tecnologia, está ligada à presença de marca, está ligada ao produto personalizado, enfim, a velocidade, a entrega, o descomplicar a compra. Então, quando você olha, por exemplo, a Amazon veio para ensinar que não existe mais trade de PDV, o trade tradicional. Ela domina mais da metade do comércio eletrônico dos Estados Unidos. Então, assim, com loja sem caixa, com e-commerce, com velocidade de abastecimento, com mix de produto, com preço competitivo, com facilidade de compra. Então, assim, ela está fazendo descomplicado. Ela está fazendo o que é simples. Eu quero atender o meu cliente e ter uma relevância nesse meu cliente. E com isso, quando a gente olha tudo isso, Lius, a gente vê que as estratégias de consumo elas passam por várias frentes. Então, o omnichannel é uma quebra de barreiras entre o físico e o online. Então, assim, por 4, 5 anos consecutivos, a NRF nos traz que o consumidor já não identifica mais o que é loja física de loja online. Então, para ele, tanto faz, né? Ele não quer saber se a loja é uma franquia ou é uma filial. Se aparece nas redes sociais, se tem um influenciador fazendo alguma promoção, ele quer aquele produto. Se a loja mais próxima que eu vou buscar não tem o produto, eu entendo que o problema é da marca. Eu não estou disposta a entender se é um problema do lojista, se foi um problema de entrega, ou se é uma franquia que não compra todo o mix. Não importa isso. O consumidor não tem mais essa diferenciação, né? Então, se a gente for falar de tecnologia, ou for falar sobre novas frentes de canais, a gente pode falar sobre o omnichannel, a gente pode falar sobre o pick-up in store, ou seja, eu compro no site e retiro na loja. Magazine Luiza faz isso muito bem. Eu posso falar do ship from store, por exemplo, que eu não tenho centro de distribuição, mas eu tenho pequenos distribuidores, pequenos lojistas, por exemplo, vou falar da venda direta do Boticário. O Boticário aproveitou todas as lojas que ele tinha, colocou consultoras e as consultoras pegam os seus produtos nas próprias lojas. O lojista ganha, a consultora ganha e todo mundo e ganha-se capilaridade e o produto está presente, né? Enfim, tem uma série de outras coisas. A gente podemos citar também prateleira infinita, ou seja, que é o cruzamento do omnichannel integrando estoques físicos com lojas virtuais. Tem uma série de coisas acontecendo. Mas o que eu acho que é mais importante a gente entender, isso muito para quem é publicitário, para quem trabalha na área de marketing e trade, é que os P's mudaram, né? Os P's tão fundamentais de Kotler e tudo mais, eles agora passam por modificações. Agora, dentro da máxima providência, pessoas, paixão e propósito. Ou seja, eu tenho que ter providência, eu tenho que atender, eu tenho que ter solução, eu tenho que entender as pessoas, os meus produtos e a maneira como eu atendo tem que ter paixão e propósito. Não dá mais para eu fugir desse redemoinho, entendeu? E isso leva as pessoas, as indústrias e as marcas terem uma imersão, uma reavaliação de proposta de valor. Como que você vê a tecnologia impactando de forma prática, né, no dia a dia as estratégias e a execução de trade merchan?
Olha, o que eu vejo hoje, a tecnologia ela está sendo aplicada para proporcionar mais visibilidade e controle da loja, também para produtos e também para percepções. É muito importante a gente mapear os padrões de consumo, a gente realizar as reposições dos itens que estão faltando, que casa muito com aquilo que a gente estava falando dos estoques, ter o histórico de vendas e também nos ajuda a avaliar esse comportamento de consumo. Não adianta produto produzir e sem entender se esse consumidor quer comprar isso, né? Estrategicamente, a venda tem que ser muito mais consultiva. Hoje eu não tenho que vender qualquer produto, eu tenho que vender o produto conforme o meu propósito de marca, o que eu quero gerar de valor e conforme o consumidor quer comprar, né? E para isso eu tenho que gerar uma demanda. Enfim, eu acho que a inteligência artificial, os assistentes de voz, hoje existe uma grande transformação auditiva no comportamento de consumo. Então, cada vez mais a gente está auditivo, a gente conversou outro dia sobre tempo de mensagem pelo WhatsApp, né? Então, assim, a gente manda muito mais mensagem via WhatsApp, que é mais rápido, que é mais fácil. Estamos escrevendo menos, estamos sendo muito mais visuais e auditivos. Então, eu acho que a tecnologia vem para contribuir tudo isso. Mas o que eu acho que é mais fundamental e importante de tudo isso é que as lojas, as marcas, as indústrias, o que for, elas precisam utilizar a tecnologia para buscar a humanização. Para a gente concluir esse tópico, né, e fazendo uma recapitulação aqui, aterrizando nessa última pergunta, né, a gente refletiu bastante aqui sobre mudanças do perfil do consumidor, né, tendo um consumidor mais emocional, mais buscando personalidade, mais buscando serviço, né, como a tecnologia vem impactando isso e ajudando esse consumidor, né, na compra, né, e aproveitando esse último gancho que você faz de gestão, né, como isso tudo, né, vai exigir, em termos de habilidades, né, de skills, dos profissionais que atuam com trade e merchan, né? O que esses profissionais precisam desenvolver para ter alta performance neste cenário? Ótimo, porque assim, o que eu acho que é importante é a gente entender que precisa ter espírito de coletividade, não é uma skill, a gente precisa compreender que pensar no próximo, a empatia é a principal hoje skill importante que eu vejo, a capacidade da gente resolver problemas, não é simples a gente está atuando nesse mercado que está mudando muito rápido. Antigamente a gente tinha uma mudança de consumo a cada 10 anos, hoje a gente tem a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, assim, nosso consumidor entra um aplicativo novo, mudou, o consumo mudou de uma hora para outra, né? Então, acho que a capacidade holística, de visão holística faz toda a diferença, né? Entender que o que existia antes não é como é o formato hoje. Então, essas, para mim, são as principais skills de agora. Aproveitando essa última resposta que você nos deu, né, diante desse cenário como um todo, né, duas características, né, duas atitudes, eu diria, que eu vejo humildemente como fundamentais para um profissional, não só em trade, merchan, mas em várias outras frentes, devem ter a adaptabilidade e a curiosidade. Fala um pouquinho mais disso para a gente. Eu acho que a gente precisa ter um pensamento criativo e alta percepção, a gente não tem muito como fugir disso, e isso é talento também, né? Mas atitudes, elas são direcionadas, é um exercício, né? A interdependência nas relações, eu acho que a gente precisa compreender que a interdependência nas relações, seja de qualquer área e qualquer função, ela é muito importante para realizar qualquer coisa, qualquer trabalho. E quando a gente falou lá de cima de skill de coletividade, eu acho também, não sei se a gente pode falar disso ou não, mas existe uma mudança também interna, corporativa, sabe? Não tem mais aquele profissional.
A gente precisa ter competitividade. Eu acho que a competitividade é muito importante. Mas agora não existe mais aquela bandeira daquela área ou daquele profissional que constrói os cases, as marcas e as empresas, elas são construídas pelo time, pela interdependência de todos. E eu acho que o profissional de trade, ele consegue navegar nisso melhor. Porque ele tem que falar com marketing, ele tem que falar com vendas, ele tem que falar com o supply, ele tem que falar com logística, ele tem que falar com todas as áreas. Então, ele tem essa facilidade de conseguir navegar em todos. Então, eu acho que é uma atitude muito, muito positiva. Fantástico, Renato. Enquanto você respondia, né, me chamou muita atenção este assunto que você trouxe, né, e sem tabu nenhum, né, é conhecimento de todos que estão no mundo corporativo, né, que atuam em grandes empresas, né, no mundo dos negócios, como há sim competitividade, há sim, né, uma defesa do trabalho que a sua área está fazendo, né, o que o meu time entregou, né, e se para que meu time entregue eu deixe de ajudar você, eu vou deixar de ajudar você. No mundo corporativo, sem tabu nenhum, todo mundo que atua nele sabe que isso é uma característica, é um tipo de comportamento frequente. Né? Então, me encanta quando você traz isso, porque, de fato, né, no mundo totalmente conectado, no mundo em que as mudanças são rápidas e que exige adaptabilidade, agilidade, curiosidade, o trabalho em equipe ele precisa acontecer. Não há tempo para esse tipo de comportamento, para esse tipo de posicionamento. Tá? Exatamente, não tem mais tempo, e eu vou te falar, eu convivo com muitos presidentes de empresas, porque os donos das empresas que me contratam, né? Que contratam a minha consultoria. E eu vejo a falta de tolerância já disso. Sabe, as pessoas, o executivo ele precisa ter essa maturidade da coletividade, começa dentro da empresa, começa junto com a postura diretiva, do corpo diretivo. Então, eu tive a oportunidade de conversar com um empresário essa semana que passou, e muito respeitado, e ele citou exatamente uma frase de que a gente precisa entender que a gente não sabe tudo e que as pessoas estão... Hoje os novos chegam para nos orientar e falar, pô, por que você não faz dessa forma? Tem um aplicativo assim, tem uma tecnologia assim, porque eles estão muito mais atentos, nasceram nessa conectividade e trazem soluções brilhantes para a empresa, brilhantes, de baixo custo, e isso gera velocidade, ganho, escala. Então, isso tudo parte da coletividade, parte do espírito coletivo, da gente olhar, de ter essa visão holística, das áreas estarem interdependentes. Não tem mais como esse jogo de egos e de... Enfim, não cabe mais. Avançando, quais são os conhecimentos, né, que um profissional que atua com trading e merchan precisa dominar, né, para ter alta performance? É muito importante que ele tenha algumas áreas de domínio, né? Então, a alta gestão dos canais, ele conseguir compreender o comportamento de cada canal, como esse canal se comporta e consome, gestão estratégica, gerenciamento de categoria, que eu acho que é uma temática super boa. Um dia a gente pode descrever o gerenciamento de categoria, porque ele é tão complexo, mas é muito importante da compreensão. O visual merchandising, que aqui eu quero fazer uma observação, que visual merchandising não é merchandising. Visual merchandising é todo o complexo da loja, enfim, de entrada, de frente, de área de fluxo, de provador, ou enfim, percepção, 5 sentidos. Enquanto você respondia, né, eu estava tentando conectar as minhas próprias experiências, meu próprio comportamento de consumo com visual merchandising, né? Eu sempre fico incomodado inconscientemente. Na verdade, hoje eu sei o porquê, tá? Mas toda vez que eu entro numa loja, eu me sinto num labirinto. Seja um supermercado, seja uma loja de vestuários, né? Parece que você está ali enjaulado, parece que você está tentando sair de um labirinto. Tá? E tem dificuldade de chegar na seção do produto que você quer. Né? Eu quero comprar X produto, ele está na seção Y. Aonde que eu encontro isso de uma forma fácil e rápida dentro dessa loja?
Tá? E é algo não simples de fazer, né? É muito comum você entrar numa loja e ter essa sensação de que tu tá perdido, que você acabou de entrar dentro de uma selva, né? De uma forma bem esdrúxula para descrever, né? Fala um pouquinho mais disso pra gente, você que atua muito no texto, né? Então tem um conhecimento bem grande disso. Eu acho importante o que você falou. A tua sensação é uma sensação de algumas áreas que praticam um trade ou um visual merchandising um pouco mais. Ai, meu Deus, eu quero usar uma palavra educada, mas assim, um pouco mais aquém do que se tem hoje, né? Porque quando a gente fala disso, a gente falava, o consumidor precisa fazer isso, eu preciso deixar mais difícil para o consumidor, porque ele tem que comprar mais, eu tenho que aumentar meu ticket médio. Basicamente é isso. Então ele vai passar por várias gôndolas, várias áreas, ele vai, por impulso, ele vai comprar mais coisas e eu posso chegar e aumentar o meu ticket médio no final. Só que hoje a gente quer experiência. Então, hoje, essas empresas, as novas empresas que estão aplicando bem a experiência de compras, né, e de consumo, ela faz esse processo de uma forma que você não percebe mais, que você tem vontade de ir até o final da loja para conhecer, que você tem vontade de conhecer os outros produtos que ela está expondo dentro da loja, porque tem uma curadoria, porque tem uma identidade visual bacana, porque tem um aroma, porque tem então porque tem o sentido, tem o tato, então ela busca tornar essa experiência de compras para você muito melhor. E, incrivelmente, quando a gente faz a comparação do ticket médio tradicional, lá desse posicionamento que você diz e cita, e quando a gente faz o ticket médio comparativo com a experiência, é infinitamente maior da experiência. Porque a compra realmente, se a gente for falar de neuromarketing, por exemplo, a hora que a gente ativa uma emoção, a gente ativa uma decisão. Então, quando eu pego pelos sentidos, quando eu pego pela curadoria, pela inteligência, pelo bem-estar, quando eu envolvo dentro da minha experiência, eu aumento muito a minha chance de aumentar o lucro da minha empresa, de aumentar a compra. Eu gosto muito dessa subtópico, que são dicas mais rápidas e dicas muito práticas para os profissionais que atuam nesse subsistema de gestão. Né? Então, falando um pouco de metodologias de gestão para trade e merchan, né? Quais são os métodos, né, que você observa que são muito interessantes para atuar nessa área? Eu acho que metodologia de gestão depende muito da empresa que você está, porque tem recursos mesmo de tecnologia e de sistemas que a própria empresa tem, mas CRM, Big Data, relatórios de pesquisa de mercado, feiras como a NRF, tudo isso tem que estar dentro do teu modelo de gestão, tem que estar dentro do teu acompanhamento, né? Ferramentas, eu acho que eu podia... Vou tocar aqui de uma maneira que eu compreendo. Ferramentas, a gente tem que controlar budget, tem que controlar calendário de ações, matriz MPDV, isso são coisas básicas que a gente tem que fazer. Em contrapartida, a gente tem que ter controle de vendas com margem de contribuição e mix de produto. Então, o trade precisa compreender isso. Não dá para fazer ação sem compreender qual é o mix de produto que eu vou trabalhar e que margem de contribuição eu tenho e se eu estou vendendo ou não, gerando resultados, né? Eu acho que isso são ferramentas fundamentais. Fantástico, Renato, fantástico. E quanto à tecnologia, né? A gente falou um pouco de tecnologia já, né? Mas quais são as ferramentas, ou enfim, softwares, outros tipos de tecnologia que estão surgindo, né? E que ajudam muito o profissional de trade, de merchan? Eu acho que, lógico, que tudo que for digital, que a gente fala, eu tenho então aquelas telas digitais, onde eu tenho sistemas integrados com o meu próprio banco de dados, eu acho que isso não são todas as empresas que conseguem fazer isso, porque esses recursos são caros, né? Mas a gente pode trabalhar com curadoria, a gente pode trabalhar com mapa de calor, que é uma coisa que funciona, mas assim,
A gente precisa entender que o próprio Big Data também, eu acho que é uma tecnologia fantástica, mas a gente precisa entender que isso sem análise, sem gestão, vira investimento sem retorno. Então, é melhor você usar o que você tem, mas utilizar ou fazer bem feito, né? Trabalhar com isso. Porque eu já passei por algumas empresas, própria tecnologia do CRM, muitas empresas têm. Uma tecnologia cara, colocada dentro do software e tal, mas não utilizada da maneira legal e correta. Então, isso vira um investimento sem retorno, né? Vira custo para a empresa. Fantástico, fantástico. Falta um tema muito importante, né? Em especial porque a grande maioria dessas tecnologias tende a exigir um budget, um orçamento um pouco mais gordinho, né? Ou seja, custa caro, né? Então, ao passo que se custa caro, é importante que os profissionais que vão ser beneficiados pelo acesso, né, a essas ferramentas saibam utilizá-las, né, a contento, né, deem um propósito, né, consigam de uma forma prática transformá-las em um ativo para a empresa e trazer resultado por meio delas. Né? Com certeza, com certeza. Fantástico, Renata. Bom, avançando para a última etapa dessa conversa, para o último grupo de perguntas dessa conversa, tá? Vamos falar agora sobre autoaperfeiçoamento e dicas rápidas nesse sentido para os profissionais que buscam alta performance. Falando um pouco de desenvolvimento, tá, Renata? Eu sei que você é uma profissional que gosta muito de estudar, de estar atenta ao que está acontecendo no mercado, né? E claro, isso é inerente à sua área de atuação hoje, né? Mas como que você faz, ou como você fez lá no início da sua carreira, né? Para se manter atualizada, para se aperfeiçoar? Ótimo, eu acho que tem algumas coisas que são relevantes. Então, primeiro, um profissional de trade, ele tem que ler, ele tem que sair a campo. Então, às vezes a gente não tem condições financeiras de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu gostaria de fazer N cursos fora, N especializações, e nem sempre a gente consegue. Por trabalho, por família, por custo, por investimento e tudo mais. Mas eu tinha uma prática, e tenho ainda uma prática, que quem está comigo, os meus familiares que estão comigo reclamam muito, mas assim, eu tenho uma prática de sair, então se eu vou para o shopping, para um supermercado, para uma loja de conveniência, eu passo muito tempo dentro desses lugares. Eu passo muito tempo olhando, analisando por que o consumidor voltou, por que ele fez a curva do outro lado, porque aquela gôndola estava errada, ela estava com uma dimensão de fluxo de passagem errado. Então, isso tudo vai fazendo com que eu tenha uma percepção de mercado. Então, quando alguém vai me perguntar, me questionar qual tipo de estratégia, é mais fácil para mim falar, olha, loja de conveniência não funciona isso, sabe por quê? Porque geralmente ela tem 3 gôndolas, e as gôndolas são verticais, elas não são horizontais. Então, posicionamento dela. Então, você vai começando a ter percepções de mercado, de compra. Se eu vou para o shopping, eu vou numa loja de departamento, eu fico horas olhando. Lógico que eu compro o que eu quero comprar, mas assim, eu fico vendo o que chama atenção, como o consumidor anda, qual é o fluxo que ele faz, qual direita, esquerda, por que as lojas de produto de roupa, geralmente a direita é feminina e geralmente a esquerda é masculina? Por que isso? Então eu vou pesquisar, eu vou ler, eu saio a campo, eu participo de workshop, eu faço encontros, eu provoco encontros. Então, mesmo quando eu não tenho condições de fazer ou participar, ou, enfim, de ir até lá, eu provoco, que é o que eu estou fazendo agora. Então, eu estou provocando lives, eu procuro ligar para colegas de trabalho, viu? Como é que ser curioso? Ser curioso é muito importante nessa função. Justifica um pouco, é curioso. Fantástico, fantástico. Enquanto você falava, eu lembrei de uma conversa que eu tive recente com um amigo meu, né, em que a gente falava sobre networking. Né? Como as pessoas do mundo compartilham, enchem a boca para falar de networking. Networking, eu faço networking, meu networking, né? Mas é raro você ver alguém provocando, de fato, a materialização do networking. É raro você ver um convite para, e aí, vamos almoçar e falar sobre tal tema? Vamos almoçar, convide você, o que você está observando no teu segmento, na tua área de atuação, tá? É raro isso acontecer. Tá? Então, certamente é uma forma muito forte e muito prática de se aperfeiçoar. Tá? É, muito prática. E você vê os grandes empresários, né? Quando você olha, você mira em quem é maior, né?
quem te inspira, você vê, ele faz tudo o dia inteiro, ele cabe no dia dele tudo. Quanto mais se trabalha, mais se faz, mais tem tempo. Então, provoca café. Vou aí tomar um café para a gente conversar sobre uma coisa. Quando vê, ele está fazendo uma troca de informações, ele está fazendo um benchmark maravilhoso, ele está agregando para ele, ele volta. Olha, gente, a empresa tal, conversei com fulano, voltou, ele está aplicando isso. Será que a gente consegue fazer isso na nossa? Então, assim, é importantíssimo a gente provocar as coisas. As oportunidades, elas não vêm até a gente à toa. De uma hora, eu estou aqui sentada em casa e vão chegar as oportunidades. Não vão acontecer. Até para quem está hoje vivendo grande parte dentro do home office, precisa se provocar, precisa se ligar, igual a gente está fazendo aqui agora. Vamos ligar, vamos bater um papo, vamos gravar, vamos fazer isso? Vamos semana que vem falar sobre um outro tema, vamos um treinamento não sei do que, porque é isso que a gente tem que... A nossa mente precisa estar o tempo inteiro trabalhando, né? Ativa, funcionando. E o networking é fundamental desde que ele seja feito assim, né? Porque eu só trocar cartão também eu preciso entender o que o outro faz, porque o networking ativo mesmo eu entendo o que você faz, compreendo a sua necessidade e na primeira oportunidade eu te recomendo, eu te troco serviço. E isso gera uma cadeia de networking muito mais consolidada, porque existe um comprometimento. Depois você vai fazer o mesmo por mim. E esse nosso bate-papo está acontecendo justamente porque em algum momento houve uma ligação minha com vocês comigo, que teve uma troca efetiva. E essa troca efetiva, na hora que você pensou, vamos conversar vamos conversar com a Renata, vamos fazer isso. Então, isso é networking. O que a gente está realizando aqui agora é a consolidação de um network realizado alguns anos atrás, que virou uma parceria, que virou um trabalho, enfim. Perfeito, Renato, perfeito. Bom, você falou um pouco de leitura agora há pouco, né? Quais 3 livros aí você leu recentemente, né, que foram muito oportunos para você, né, relacionado a trade, a merchan, a tendência de consumo? Olha, eu acho que tem um livro que para mim é a máxima, não é recente, mas ele é o nosso código, que é o Vamos às Compras. Eu tenho ele há anos, desde a minha época de faculdade, e eu volto, e ele ainda parece que continua sempre atual. Tem um livro que eu comprei agora pela Amazon que eu estou gostando muito, que é sobre transformações exponenciais, para a gente entender, porque eu acho que trade não é, como a gente já falou, não é só PDV, para a gente entender também como funcionam as empresas exponenciais, como a gente trabalha com essas empresas, como uma startup funciona, por que vira um unicórnio e como isso gera visibilidade, né? Eu acho que o marketing 4.0 do Kotler também não tem como a gente não olhar para ele, né? Fala muito sobre experiência de compras. Eu acho que esses 3 são 3 livros bons, assim. Tem o Shoppercracia, que também é muito legal, fala sobre o consumo, o comportamento de consumo, também é muito bom. E eu vou te dizer uma coisa, eu gosto muito da NRF, falo toda hora, porque todo ano, se a gente não consegue ir, se você não consegue ir, você consegue pegar o material e compilar. E ali tem uma seara de informações riquíssimas que define o varejo, o comportamento de consumo de varejo, né? Então, também é um material de estudo muito bom. Fantástico, Renato. Aos que nos assistem, a gente vai deixar na descrição desse vídeo todas as dicas de livros, bem como essa dica da NRF, para você que está nos assistindo. Bom, Renata, para a gente finalizar essa conversa, esse papo riquíssimo, né? Qual dica você daria para quem está iniciando a carreira em trade? Mexendo. Vou dar uma dica boa. Vá para a rua. Vá para a rua, olhe o que está sendo feito e lembre-se que cada público, então, por exemplo, vou dar uma dica aqui, se você for para quem é curitibano, né? Shopping, se você for visitar o Shopping Barigui, vá no Barigui, dali saia, vá direto para o Shopping Curitiba, saia dali, vá para a Estação, saia dali, vá para o Miller, vá para o Palladium, enfim. Perceba
que as lojas mudam conforme o público, conforme o entorno e onde ele está localizado e o tipo de perfil que é o próprio shopping, né? Então, acesse o dono do negócio, entre na loja, converse com o dono. Tudo bom? Como é que vai o senhor? Eu estou bem, isso aqui, que legal esse produto. Como que o senhor pôs aqui? Por que o senhor pôs aqui? Eu estou começando agora a minha carreira, se você quiser explicar, mas converse. Sente horas e horas e observe os movimentos dos lugares, das lojas, a dinâmica de compra, observe o consumidor e eu acho que é o mais importante, nunca ache que você sabe fazer trade. Porque a hora que a gente acha que a gente sabe fazer trade, a gente está perdendo um monte de oportunidade de aprender. Nessa conversa que a gente troca aqui informações, eu e você, a gente está trocando ideias. E quando a gente troca ideia, a gente troca negócio, a gente cresce, porque eu já tive vários insights aqui falando com você, que quando acabar eu quero anotar para poder colocar dentro da minha empresa e vice-versa para quem estiver escutando, né? Então, trocar ideia é sempre melhor do que trocar objeto. É muito mais rentável. Então, fique conectado, porque o trade é dinâmico demais e muda de uma hora para outra, do dia para a noite. Quando você vai no mercado, existe uma execução, quando você vai amanhã, já é outra. Então, já saiu, aquele produto já vendeu, ou foi para o estoque, ou enfim, o consumidor já consumiu. Ele é muito dinâmico, essa área é muito dinâmica. Então, seja também dinâmico, né? Renata, muito obrigado pela participação nesse bate-papo. Foi um prazer conversar contigo. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, né, e nos assistindo vai aprender muito com ele, tá? Eu que te agradeço de novo. Acho muito legal falar sobre trade. Para mim é maravilhoso, porque tá na minha alma, tá na minha essência. São quase 22 anos trabalhando com trade e descobrindo novas ferramentas, novos mercados. Então, nunca para. A gente sempre expande a mente e é bom manter assim. Muito obrigada pela oportunidade. Gostei bastante, viu? Nós que agradecemos. E a você que nos escuta ou nos assiste, espero que esse conteúdo o ajude a alcançar alta performance. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seu network e não deixe de seguir o nosso canal no YouTube para mais conteúdos. Até o próximo For Sales Masterclass e bons negócios.